Então, meu nome é Carlos Fausto, eu sou professor da casa há muitos anos. Na verdade, eu entrei aqui como aluno há 32 anos. Eu conheço bem a história dessa instituição, que agora queimou, virou pó, né? Se a gente for ver lá dentro é cinza. E foram destruídas as coleções nas áreas de história natural mais importantes do Brasil, talvez do continente. Então é uma coleção que hoje foi destruído, é incalculável, como se a gente estivesse numa guerra e tivéssemos sido bombardeados. A gente pode comparar o Museu Nacional, a importância de museus como o Louvre, o Metropolitan Museum e outros museus de grande importância para a humanidade. Então o que se perdeu hoje não é só da história do Rio de Janeiro, não é só a história do Brasil, mas é uma história que diz respeito à humanidade como um todo. A biblioteca que a gente tinha de antropologia social era a mais importante da América Latina, com obras extremamente raras que não vão conseguir ser repostas. O setor de egiptologia é o setor mais importante da América Latina também. As múmias que tinham aqui eram a maior quantidade de todas as Américas, assim, quantidade parecida a gente só tem na Europa, nem no Cairo não tem. Então, assim, é muito triste, a sensação que dá é de que com o fogo muitas vidas foram embora juntos, assim, não é só um prédio, né? Parte de nós morreu junto e queimou junto com esse prédio, assim. Nós vamos fazer um documento, um requerimento, uma intimação ao Ministério Público Federal para que o Ministério Público apure as responsabilidades. O que nós vimos aqui foi uma negligência com o patrimônio público, uma negligência que nos dá vergonha no mundo inteiro desse Brasil incompetente, desse governo pior ainda. Inclusive encaminharemos ofícios para a Unesco, para todos os órgãos de proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional, porque nós estamos considerando literalmente uma grave lesão ao patrimônio artístico e histórico, não só nacional, mas como também de toda a humanidade. Um exemplo que eu venho dando frequentemente é, por exemplo, a coleção de plumária Munduruku, um povo da região do Tapajós, né, do Rio Tapajós, que hoje luta contra a imposição de uma hidrelétrica no seu território, na sua área, e que tinha aqui uma coleção completa da sua plumária, que é sofisticadíssima, uma das mais sofisticadas das Américas, e que foi constituída no século XIX. Isso virou pó, não existe em outro lugar. Então, assim, é como se a extinção de uma espécie, né? Acabou, não tem volta, a gente não vai ter mais isso, né? Nós já estamos vivendo uma carência enorme, né? Sem bolsas, sem recursos, sem apoio à pesquisa, e agora nós temos esse, né? A gente não tem mais porta, mesa, cadeira, computador, janela, só sobrou a parede. O que a gente pode fazer em termos de ciência com essas paredes? Talvez fazer uma visitação às ruínas, alguma coisa do gênero, né? Mas, fora isso, nós vamos ter que reinventar.